A xícara de café tremeu na minha mão quando ouvi aquelas palavras saindo da boca do meu próprio filho. Mãe, a gente não está pedindo. A gente está informando. Você vai nos dar os 200 mil para o apartamento, mais 50 para o casamento e todo mês vai depositar pelo menos 10 mil na nossa conta. Você tem dinheiro sobrando aí, escondido feito uma velha avarenta. Larissa, a noiva dele, estava encostada no batente da porta da minha pequena cozinha, olhando para mim com aquele sorriso de canto de boca que eu tinha aprendido a odiar em apenas 3 semanas. Ela bufou, examinando as unhas pintadas de vermelho. Sério, sogra, para de bancar a pobrezinha. A gente sabe de tudo. Rodrigo achou os extratos bancários no seu armário. Você recebe quase 30 mil por mês e mora nessa casinha ridícula usando roupa velha. Isso é doença, viu? Senti meu peito apertar. Não de vergonha, de uma raiva fria, calculada, que eu não sabia que existia dentro de mim. 67 anos de vida, 40 deles ralando sozinha, construindo tudo tijolo por tijolo, e agora estava ali, sendo chamada de avarenta na minha própria casa. Mas o que eles não sabiam, o que eles não faziam ideia, é que eu não era mais aquela mãe que engolia desaforo calada. E nos próximos dias, eles iriam descobrir exatamente quem eu me tornei. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tem coisas na vida que a gente só entende quando o chão desaba debaixo dos pés. Passei 67 anos acreditando que sacrifício era amor, que abrir mão de tudo pelos filhos era o que uma mãe de verdade fazia, que guardar silêncio sobre minhas conquistas era humildade. Fiquei viúva aos 27, com Rodrigo no colo e uma gravidez de 6 meses que terminaria em aborto espontâneo 2 semanas depois. Meu marido, Antônio, morreu num acidente de moto voltando do trabalho. Não deixou seguro, não deixou casa quitada. Deixou uma cama de casal vazia e um bebê de 8 meses que chorava de madrugada. Eu tinha o 2º ano do ensino médio completo e nenhuma profissão. A casa onde morávamos era alugada. Os pais do Antônio me ofereceram ajuda, desde que eu deixasse o Rodrigo com eles nos finais de semana e seguisse todas as regras deles sobre como criá-lo. Recusei na mesma hora. Trabalhei de faxineira durante 3 anos. Depois, consegui emprego como auxiliar de cozinha num restaurante do centro. Rodrigo ficava com a dona Célia, vizinha que cobrava R$ 300 por mês. Dinheiro que eu muitas vezes não tinha. Quantas vezes comi só arroz com ovo para pagar a ela? Perdi a conta. Aos 35 anos, com o dinheiro que juntei lavando roupa de madrugada para fora, comprei minha primeira máquina de costura industrial. Comecei a fazer concertos em casa, depois uniformes escolares, depois enxovais para lojas. O dinheiro pingava, mas era meu. Rodrigo estudou em escola pública, mas nunca faltou caderno, nunca faltou lanche. Quando ele quis fazer cursinho aos 19, eu paguei. Quando passou em engenharia civil na Federal, eu chorei de joelhos no chão da sala. Aos 42 anos, abri minha primeira oficina de costura, com 4 funcionárias. Aos 50, tinha 3 lojas de uniformes profissionais espalhadas pela cidade. E eu nunca contei para ninguém o quanto eu realmente ganhava. Nem para o meu filho. Dentro do guarda-roupa do meu quarto, embaixo de uma pilha de lençóis velhos, havia um envelope pardo que ninguém sabia que existia. E dentro daquele envelope estava o verdadeiro motivo pelo qual eu tinha aprendido a guardar segredos. Rodrigo sempre foi um menino gentil. Lembro dele aos 5 anos, trazendo florzinhas amarelas que arrancava do canteiro da vizinha, todo orgulhoso. Para você, mãe, porque você trabalha muito e fica cansada. Eu guardava aquelas flores murchas dentro de livros como se fossem ouro. Aos 10, ele fazia questão de me ajudar a dobrar lençóis quando eu chegava da oficina de costura às 9 da noite, exausta. A gente ficava na sala, cada um segurando uma ponta, e ele me contava sobre a aula de matemática, sobre o amigo novo, sobre o desenho que tinha feito. O cheiro de amaciante barato e o som da novela da Globo ao fundo. Eram meus momentos favoritos do dia. Quando ele tinha 15 anos, um colega fez uma piada maldosa na escola. Sua mãe é costureira? Ela deve ganhar uma merreca, né?
Rodrigo chegou em casa com o olho roxo naquela tarde. Tinha brigado com o garoto. Chorou no meu colo, revoltado. Mãe, eu não deixo ninguém falar mal de você. Nunca. Eu acreditei nele. Durante a faculdade, ele continuou morando comigo. Dizia que não fazia sentido gastar dinheiro com aluguel quando podia ficar em casa e me fazer companhia. Todo domingo, a gente assistia filme juntos. Eu fazia pipoca na panela, daquelas que estouram barulhentas, e ele comentava sobre os projetos da engenharia, empolgado. Formou-se aos 24. Conseguiu emprego numa construtora de médio porte em maio de 2019. O salário inicial era de R$ 3.800. Lembro que ele chegou acenando o papel da contratação radiante. Mãe, consegui. Agora posso te ajudar com as contas. Eu disse que não precisava. Que ele guardasse o dinheiro dele, construísse a própria vida. Ele insistiu em pagar a conta de luz e o supermercado. Eu aceitei porque vi que aquilo era importante para ele. Os anos seguintes foram tranquilos. Ele trabalhava, eu tocava minhas 3 lojas de uniformes, que a essa altura já eram 4. Continuava morando na mesma casa simples do bairro Jardim das Acácias, uma construção térrea de 3 quartos que eu tinha comprado quitada em 2008 por R$ 85 mil. Rodrigo nunca perguntou como eu tinha comprado a casa à vista. Nunca perguntou como eu pagava as contas das lojas, como tinha dinheiro para viajar uma vez por ano para a praia, sozinha, durante 5 dias. Ele simplesmente aceitava que eu me virava bem. E eu nunca oferecia explicações. Foi em março deste ano, 2025, que tudo começou a mudar. Rodrigo chegou em casa numa sexta-feira, 7 da noite, com uma moça no braço. Ela era alta, magra, cabelos lisos e escuros até a cintura, unhas compridas, bolsa de marca. Eu reconheci porque uma cliente minha tinha a mesma e vivia se gabando que custava R$ 4.000. Mãe, essa é a Larissa, minha namorada. Estendi a mão. O aperto dela foi mole, sem firmeza, aquele tipo de cumprimento de quem não quer realmente tocar a outra pessoa. Os olhos dela me escanearam da cabeça aos pés em 3 segundos. O avental manchado de molho de tomate, a calça de moletom velha, os chinelos de dedo gastos. Vi a decepção cruzar o rosto dela. Rápido, mas eu vi. Oi, dona. Márcia, né? O Rodrigo falou de você. A voz era fina, levemente arrastada. Carioca, descobri depois. Que casa aconchegante. Aconchegante. A palavra que gente educada usa quando quer dizer pequena e feia. Preparei jantar. Fiz bife acebolado, arroz, feijão, farofa e salada. Comida simples, mas caprichada. Larissa cutucou a comida no prato com o garfo, fazendo cara feia. Ah, eu não como carne vermelha, sou praticamente vegetariana. Rodrigo não te avisou? Ele corou. Amor, eu esqueci de comentar. Tudo bem, eu disse, já levantando. Faço um omelete para você. Não precisa se incomodar, sogra, eu como só a salada mesmo. Ela comeu 3 garfadas de alface e ficou mexendo no celular o resto da noite. Nas semanas seguintes, Larissa começou a aparecer cada vez mais. Sempre grudada no Rodrigo, sempre comentando alguma coisa. Nossa, Rodrigo, sua mãe ainda usa DVD player? Que retrô! Ai, você cresceu sem Netflix? Imagino como deve ter sido difícil. Essa geladeira é tão pequena. Como vocês guardam as coisas? Rodrigo ria, sem jeito. Às vezes tentava defender. Mãe sempre deu conta de tudo, amor. Não precisa de muita coisa. Mas a voz dele tinha uma insegurança que eu nunca tinha ouvido antes. Uma noite, estava arrumando a sala quando escutei os dois conversando no quarto dele. A porta estava entreaberta. Rodrigo, você tem 31 anos e ainda mora com sua mãe. Quando a gente vai ter privacidade? Quando a gente vai construir nossa vida? Eu sei, amor, mas é minha mãe. Ela sempre fez tudo por mim. Eu não posso simplesmente abandonar ela. Ninguém está falando em abandonar. Estou falando de você crescer. Ou você vai ficar aqui até ela morrer? Senti uma fisgada no peito. Fria. Precisa. Larissa, não fala assim. Rodrigo, você ganha bem. Eu ganho bem. A gente pode alugar um lugar legal, mobiliar direito, ter uma vida de verdade. Olha ao redor. Sua mãe vive como se ainda estivesse nos anos 90.
Isso é deprimente. Fiquei parada na sala, segurando um pano de pó na mão, processando aquelas palavras. Deprimente. 2 dias depois, Rodrigo se sentou comigo na cozinha, depois do café da manhã. Estava mexendo no copo de suco, nervoso. Mãe, eu preciso conversar uma coisa com você. Meu coração apertou. Eu sabia o que vinha. Eu e a Larissa. A gente está pensando em morar junto. Alugar um apartamento. Respirei fundo. Sorri. Filho, isso é natural. Você está na idade de construir sua família. Ele pareceu aliviado. Você não está chateada? Por que eu estaria? Você é adulto, tem sua vida. Pousei a mão sobre a dele. Só quero que você seja feliz. Ele apertou minha mão de volta. Por um segundo, vi meu menino de novo. Aquele que brigava por mim na escola. Obrigado por entender, mãe. Só que entender não significava aprovar. E nos próximos dias, eu ia descobrir que meu filho tinha compartilhado muito mais do que só a ideia de sair de casa com aquela mulher. A mudança não aconteceu de uma vez. Foi aos poucos, como água pingando numa pedra até abrir um buraco. Larissa começou a passar mais tempo na casa. Chegava com Rodrigo depois do trabalho e ficava até tarde. Sempre com aquele jeito de quem estava avaliando tudo, apontando defeitos. Sogra, você já pensou em reformar essa cozinha? Esses armários de madeira escura deixam tudo tão sombrio. Uma cozinha branca, moderna, ia valorizar muito a casa. Eu estava picando cebola para o jantar. Gosto assim. Foi meu marido que fez esses armários antes de morrer. Ela fez uma careta. Ah, entendi. Você é do tipo que guarda as coisas por sentimentalismo. Sentimentalismo. Como se amar a memória do pai do meu filho fosse um defeito. Na semana seguinte, um sábado de manhã, eu estava estendendo roupa no varal do quintal quando ouvi vozes vindando do meu quarto. Gelei. Larissa estava lá dentro, acompanhada do Rodrigo. Entrei pela porta da cozinha, ainda segurando um lençol molhado. Com licença, o que vocês estão fazendo no meu quarto? Larissa estava em pé perto do meu guarda-roupa, com uma das portas aberta. Rodrigo estava sentado na cama, mexendo no celular. Ah, sogra! Desculpa, eu estava procurando o banheiro e entrei no quarto errado. Que guarda-roupa grande! Deve ser horrível de organizar, né? Mentira! O banheiro ficava do lado oposto do corredor. Ela sabia exatamente onde estava. Meu quarto não é lugar de visita, por favor. Ela ergueu as mãos em rendição, sorrindo daquele jeito que não chegava nos olhos. Nossa, que estresse! Relaxa, sogra. Não vou roubar suas coisas. Rodrigo nem levantou o olhar do celular. 2 dias depois, terça-feira, cheguei em casa às 7h30 da noite. Tinha ficado até mais tarde na loja do centro resolvendo um problema com o fornecedor. Estava cansada, os pés doíam, eu só queria tomar banho e deitar. Quando abri a porta, Larissa estava na sala, sozinha. Oi, sogra. Rodrigo foi comprar refrigerante no mercado, pediu para eu esperar aqui. Ela tinha chave? Não. Rodrigo devia ter deixado a porta aberta para ela. Tudo bem, vou tomar um banho. Nossa, você cheira a tecido. É da loja, né? Deve ser cansativo ficar no meio daquele monte de roupa o dia inteiro. Fingi não ouvir. Fui para o banheiro, tranquei a porta, abri o chuveiro. Debaixo da água quente, tentei relaxar, mas algo me incomodava. Uma sensação estranha, como se alguém tivesse mexido nas minhas coisas. Quando saí do banho, Larissa continuava na sala, agora mexendo no celular. Rodrigo tinha chegado e estava guardando compras na geladeira. Fui para o meu quarto, fechei a porta. Olhei para o guarda-roupa. As portas estavam levemente abertas, coisa de 2 dedos. Eu sempre fechava elas completamente antes de sair. Abri devagar. Tudo parecia no lugar. As roupas penduradas, os lençóis dobrados na prateleira de cima, mas os lençóis estavam numa ordem diferente. O azul, que eu sempre deixava por baixo, estava em cima. Alguém tinha mexido. Meu coração disparou. Enfiei a mão debaixo da pilha de lençóis, tateando, procurando. Meus dedos encontraram o envelope pardo. Ainda estava lá. Puxei para fora, abri rápido. Os documentos continuavam dentro. O testamento, as escrituras, os extratos bancários dos últimos 6 meses. Mas a ordem estava diferente. Eu sempre deixava o testamento por cima. Agora estava por baixo. Ela tinha visto.
Naquela noite não consegui jantar direito. Empurrei a comida no prato, o estômago embrulhado. Rodrigo e Larissa conversavam animados sobre o apartamento que tinham ido visitar. 2 quartos, vaga de garagem, sacada com churrasqueira. R$ 4.200 de aluguel. É perfeito, mãe. Fica perto do trabalho dos dois. A gente vai assinar o contrato semana que vem. Tentei sorrir. Que bom, filho. Larissa me olhou por cima da taça de suco. Um olhar longo, calculista. Sogra, você não vai sentir falta do Rodrigo aqui, vai? Claro que vou, mas ele precisa viver a vida dele. Imagino que deve ser difícil, né? Depois de tantos anos sendo só vocês dois. Você deve estar acostumada a depender dele. Depender. Como se eu precisasse do meu filho para sobreviver. Eu me viro bem sozinha. Ah, claro, com as lojinhas de costura, né? Rodrigo disse que você tem 4. Deve dar um dinheirinho legal. Dinheirinho. Diminuindo o que eu construí em 40 anos de trabalho. Não respondi. Levantei, comecei a recolher os pratos. Deixa que eu lavo, mãe, Rodrigo ofereceu. Não precisa, vai ficar com sua noiva. Na sexta-feira daquela semana, Larissa apareceu na loja do centro sem avisar. Eram 3 da tarde. Eu estava atendendo uma cliente, mostrando modelos de jaleco para uma clínica veterinária. Thaís, minha funcionária, veio me chamar. Dona Márcia, tem uma moça aí na frente pedindo para falar com a senhora. Disse que é a namorada do seu filho. Pedi para a cliente me dar licença por 1 minuto. Fui até a frente da loja. Larissa estava encostada no balcão, olhando ao redor com aquela expressão de superioridade que eu já conhecia bem. Oi, sogra. Vim conhecer sua loja. Ela arrastou a palavra, como se estivesse com dó. Que fofo. Quantas funcionárias você tem aqui? 4 nesta unidade. Posso ajudar em alguma coisa? Ah, eu só estava passando e pensei, deixa eu ver onde a sogra trabalha. É pequeno, mas deve funcionar, né? Pequeno. A loja tinha 200 metros quadrados, estoque completo, atendimento 6 dias por semana. Faturava uma média de R$ 80 mil por mês. Mas para ela, era pequeno. Se você me der licença, estou com uma cliente esperando. Claro, claro. Não vou atrapalhar seu trabalho. Ela saiu rebolando, jogando o cabelo. Senti os olhares das minhas funcionárias. Vergonha não era a palavra, era humilhação. No domingo seguinte, último de abril, Rodrigo me convidou para almoçar na casa dos pais da Larissa. A família dela quer te conhecer, mãe. Vai ser legal. Não queria ir, mas era importante para o meu filho. A casa deles ficava num condomínio fechado na Zona Sul, área nobre. Portaria com guarita, ruas arborizadas, casas com jardim na frente. O pai da Larissa era dono de uma rede de farmácias. A mãe não trabalhava. Administrava a casa, segundo Larissa. Fui com minha roupa melhor. Uma calça preta, blusa branca, sapato fechado. Nada chamativo. Simples, mas limpo e passado. Quando chegamos, a mãe dela, Silvia, abriu a porta. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo platinado, pele bronzeada artificial, roupa de ginástica cara. Márcia, finalmente, entre. A sala era enorme, sofá de couro branco, televisão de no mínimo 70 polegadas, piso de porcelanato brilhante, cheiro de perfume caro no ar. O almoço foi numa mesa de 6 lugares. Além de nós, estavam o pai da Larissa, Júlio, e a irmã mais nova, Bruna, de 24 anos. A comida era boa. Lasanha, salada sofisticada com folhas que eu nem conhecia, pão italiano, vinho tinto na taça. Então, Márcia, Júlio começou, cortando a lasanha com movimentos precisos. Rodrigo nos contou que você tem um negócio de uniformes. Deve ser interessante. É honesto. Me sustentou todos esses anos. Claro, trabalho honesto é fundamental. O jeito que ele disse me fez sentir pequena, como se honestidade fosse o mínimo que eu podia oferecer. Silvia serviu mais vinho na própria taça. E você criou o Rodrigo sozinha, não foi? Depois que o marido faleceu. Nossa, que coisa terrível, você era tão jovem. Tinha 27. Imagino como deve ter sido difícil, sem família para ajudar, sem dinheiro. Ela fez uma pausa dramática. Mas você deu um jeito, né? Faxinas, costura, essas coisas. Mulher guerreira.
faxinas, essas coisas, como se 40 anos de trabalho pudessem ser resumidos assim. Larissa se inclinou para a frente, colocando a mão sobre a do Rodrigo. Pois é, mãe. A sogra é muito esforçada, criou o Rodrigo direitinho, ele é um homem incrível. Rodrigo sorriu, sem jeito. Eu vi o orgulho no olhar dele, mas também vi algo mais. Uma permissividade, como se ele estivesse deixando aquelas pessoas me julgarem. E agora vocês vão morar juntos. Silvia bateu palmas. Ah, que delícia! Larissa já escolheu a decoração toda. Vai ficar lindo. A gente assina o contrato na quarta. Rodrigo confirmou. Júlio limpou a boca com o guardanapo de pano. E o casamento? Já tem data? A gente estava pensando em agosto, Larissa disse. Mas é tudo tão caro, né, pai? Local, buffet, vestido. A gente vai ter que juntar bastante. Nós vamos ajudar, é claro. Não vou deixar minha filha casar sem festa. Larissa virou para mim. E você, sogra? Vai poder contribuir também? O silêncio na mesa foi imediato. Eu segurei o garfo com mais força. Vou fazer o que estiver ao meu alcance. Ah, imagino que deve ser difícil, né? Com 4 lojinhas de bairro, o dinheiro deve ser apertado. Lojinhas de bairro. Senti minha mandíbula travar. As lojas vão bem. Mas vai bem mesmo ou vai bem tipo, dá para pagar as contas? Ela riu. Porque casamento não é barato. Só o buffet que a gente quer já é 80 mil. 80 mil reais. Ela jogou o número na minha cara como quem joga um desafio. Rodrigo interveio, desconfortável. Amor, a gente conversa sobre isso depois. Não, filho, tudo bem. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu vou contribuir com o que puder, mas não vou me endividar. Silvia deu uma risadinha baixa. Márcia tem razão. Cada um contribui conforme suas possibilidades. Possibilidades. Mais uma palavra para dizer que eu era pobre. Voltei para casa naquele domingo me sentindo suja, como se tivessem me esfregado na lama e depois fingissem que era carinho. Mas o pior ainda estava por vir. Na terça-feira, acordei às 6 da manhã para ir à loja do bairro São Jorge, a mais antiga. Tinha que receber um caminhão de tecido às 7. Saí cedo, deixei Rodrigo dormindo, voltei às 2 da tarde. A casa estava silenciosa. Rodrigo estava no trabalho. Ou eu achava que estava. Fui ao banheiro, lavei o rosto. Quando passei na frente do quarto dele, a porta estava entreaberta. Vozes. Ele estava lá dentro, com Larissa. Iam me ouvir se eu voltasse agora. Fiquei parada no corredor. Amor, eu sei que minha mãe não é rica, mas ela sempre me deu tudo. Rodrigo, você é muito inocente. Tudo? Ela te deu o básico. Escola pública, roupa simples, essa casa minúscula. Isso não é dar tudo. Isso é sobreviver. Você não entende. Ela era viúva, sozinha. E daí? Meu primo também ficou viúva aos 30 e olha onde ela está agora. Com uma empresa de contabilidade, casa de 3 andares, viaja para fora todo ano. Sabe por quê? Porque ela soube investir. Sua mãe ficou acomodada, Rodrigo. Ela tem 4 lojas e mora que nem mendiga. Larissa? O quê? É verdade. E agora a gente está aqui, ralando para juntar dinheiro para apartamento, casamento, móveis, enquanto ela fica lá, sentada no dinheiro dela que nem um dragão em cima do ouro. Senti meu sangue gelar. Que dinheiro? Minha mãe não é rica. Ah, Rodrigo, você é cego ou finge que é? Ouvi passos. Me escondi rápido no quarto ao lado. Espreitei pela fresta da porta. Larissa abriu o guarda-roupa do meu quarto. Enfiou a mão embaixo dos lençóis e puxou o envelope. Meu envelope. Olha aqui. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Larissa, você mexeu nas coisas da minha mãe. Calma. Eu só dei uma olhada quando ela saiu semana passada, porque eu desconfiava, e olha o que achei. Ela espalhou os extratos bancários na cama. Rodrigo, sua mãe recebe 28 mil reais por mês. 28 mil. Das 4 lojas, mais os aluguéis de 2 imóveis comerciais que ela tem no centro. Olha aqui. Ela tem quase 1.200.000 na poupança. E você achando que ela era pobrezinha. Meu filho ficou em silêncio, olhando para aqueles papéis. Rodrigo, ela te enganou a vida inteira. Não, ela só...
Ela nunca perguntou. Ela te tratou como se fosse um coitado. Te fez acreditar que vocês eram pobres para você não pedir nada, para você se sentir culpado de querer mais. Isso é manipulação. Larissa, para. Você vai defender ela? A mulher tem mais de 1 milhão guardado e te deixou pagar cursinho, te deixou ralar, te deixou se sentir em dívida com ela, enquanto ela fingia que estava dura. Não consegui ouvir mais. Saí pela porta da frente, andando rápido, sem destino. As lágrimas queimavam. Não de vergonha. De traição. Meu filho tinha deixado aquela mulher invadir minha privacidade. Tinha deixado ela mexer nos meus documentos. E agora estava lá, ouvindo ela me acusar de manipulação. Caminhei por 1 hora. Quando voltei, os dois estavam sentados na sala, me esperando. E foi aí que tudo desmoronou de vez. Quando entrei pela porta, eles não precisaram dizer nada. Estava tudo estampado nos rostos. Rodrigo estava sentado no sofá, curvado para a frente, cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Larissa estava de pé, braços cruzados, queixo erguido, postura de quem acabou de ganhar uma batalha. Mãe, a voz do Rodrigo saiu baixa. A gente precisa conversar. Fechei a porta devagar. Minha bolsa pesava no ombro. Meus pés doíam. Mas a dor maior era no peito, apertando, como se alguém tivesse enfiado uma mão lá dentro e espremido meu coração. Podem falar. Larissa deu um passo à frente. Rodrigo achou uns papéis seus. Sem querer, no guarda-roupa. Sem querer. A mentira saiu tão natural que até impressionava. Olhei para o meu filho. Rodrigo, você mexeu nas minhas coisas. Ele finalmente levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos. Raiva ou decepção? Não consegui decifrar. Por que você nunca me contou, mãe? Contar o quê? Que você tinha dinheiro. Que você ganhava quase 30 mil por mês. Que tinha mais de 1 milhão guardado. A voz dele subiu de volume a cada palavra. Eu passei a vida inteira achando que a gente mal tinha o que comer. A gente sempre teve o que comer. Você me fez sentir culpado. Cada vez que eu pedia alguma coisa, você fazia aquela cara de filho, as coisas estão difíceis. Eu deixei de fazer viagem de formatura, deixei de comprar tênis decente, tudo porque eu achava que a gente estava lascado. Respirei fundo. Nunca te proibi de nada. Não precisava proibir, você manipulava. Larissa entrou na conversa, voz afiada. Fazia o Rodrigo acreditar que vocês eram pobres, para ele não pedir nada. Isso é abuso psicológico, sabia? Abuso psicológico. Vindo de uma mulher que tinha invadido minha privacidade, revirado meus pertences, espalhado meus documentos. Rodrigo, eu disse, ignorando ela completamente. Você é meu filho. Tudo que eu construí foi pensando em você, mas eu tinha direito de guardar minhas informações financeiras para mim. Isso não é mentira, é privacidade. Privacidade? Ele levantou do sofá. Mãe, eu sou seu filho único. Você não acha que eu tinha direito de saber? Por quê? Para você me pedir dinheiro? Para você achar que tinha direito ao que eu construí? Não é sobre ter direito. Ele passou a mão no cabelo, frustrado. É sobre confiança. Eu confiei em você a minha vida inteira, e você não confiou em mim nem para me contar a verdade. As palavras dele doeram mais do que eu esperava. Larissa se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Rodrigo, calma. Sua mãe teve os motivos dela, mesmo que sejam questionáveis. Questionáveis. Mas agora que a gente sabe, ela continuou virando para mim. Acho que é hora de uma conversa adulta, não é, sogra? Algo no tom dela me fez ficar alerta. A gente não está pedindo tudo, ela disse, com um sorriso que tentava ser doce, mas parecia calculado. Só estamos pedindo uma ajuda. Afinal, Rodrigo é seu único filho. Você não vai levar esse dinheiro para o túmulo. Larissa, eu disse que a gente não ia fazer assim. Rodrigo tentou interromper. Não, Rodrigo. Sua mãe precisa ouvir a verdade. Ela deu mais um passo na minha direção. Vocês dois têm uma relação doentia. Ela te prendeu aqui nessa casa a vida inteira, te fazendo acreditar que você era uma obrigação, um fardo. E agora você descobre que ela tinha dinheiro de sobra o tempo todo. Isso não é amor, Rodrigo. Isso é controle. Senti minha visão embaçar. Não de lágrimas, de raiva pura. Saia da minha casa.
Mãe! Rodrigo se colocou entre nós duas. Rodrigo, saia da frente. Essa mulher não tem direito de entrar aqui e me julgar, de mexer nas minhas coisas, de revirar minha vida. Revirar? Larissa soltou uma risada curta. Eu só encontrei o que você estava escondendo. E sabe por que eu procurei? Porque alguma coisa não fechava. Você vive como mendiga, mas tem 4 lojas. Você viaja sozinha todo ano. Você comprou essa casa à vista. Nada disso combinava com a historinha de pobre coitada que você vende. Larissa, chega! Rodrigo gritou. Você passou dos limites. Não, você é cego, Rodrigo. Sua mãe te usou. E agora que ela foi descoberta, ela quer bancar a vítima. Algo dentro de mim quebrou. Saia. Daqui. Agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Larissa me encarou por 3 segundos. Depois pegou a bolsa do sofá, jogou o cabelo para trás e saiu batendo a porta. Fiquei sozinha com meu filho. Ele estava parado no meio da sala, respirando pesado. Não me olhava. Rodrigo, você devia ter me contado, mãe. A voz dele saiu baixa, cansada. Não sobre o dinheiro. Sobre você. Sobre quem você realmente era. Eu passei 31 anos achando que te conhecia. Você me conhece. Não, eu conheço a versão que você quis que eu conhecesse. Ele finalmente me encarou. A mãe sofredora. A mãe que sacrificou tudo. Mas você nunca me deixou ver a mulher de sucesso. A empresária. A dona de R$1 milhão. Por quê? Tinha vergonha de mim? Rodrigo, nunca foi sobre vergonha. Então era sobre o quê? Controle? Medo que eu virasse um interesseiro? Não consegui responder. Ele balançou a cabeça, decepcionado. Eu vou dormir na casa da Larissa hoje. Amanhã a gente conversa. Filho. Não, mãe. Eu preciso de espaço. Ele saiu sem olhar para trás. Fiquei parada na sala vazia, ouvindo o som do carro dele partindo. O silêncio da casa era ensurdecedor. Andei até o quarto. Os papéis ainda estavam espalhados na cama. Meus extratos, meu testamento, as escrituras dos imóveis, tudo exposto, violado. Peguei o testamento com mãos trêmulas. Era um documento simples, feito há 3 anos, quando tive aquele susto de saúde. Uma alteração nos exames do coração que, graças a Deus, não deu em nada. Tinha ido ao advogado, Dr. Henrique, e pedido para ele redigir minha última vontade. Deixo todos os meus bens, incluindo as 4 lojas de uniformes profissionais, os 2 imóveis comerciais na rua 15 de novembro e todos os valores em contas bancárias para meu único filho, Rodrigo Antônio da Silva. Tudo para ele. Sempre foi tudo para ele. Sentei na cama, segurando aquele papel. Li e reli. Cada palavra era uma punhalada. Ele tinha me acusado de manipulação, de controle, de criar uma realidade falsa para mantê-lo preso. Mas a verdade era outra. Eu tinha escondido minha riqueza porque tinha medo. Medo de que as pessoas se aproximassem de mim por interesse. Medo de que o Rodrigo se acomodasse, parasse de lutar, virasse um filho dependente. Medo de que ele me visse como uma fonte de dinheiro e não como mãe. E agora? Tudo o que eu temi tinha se concretizado. Só que pior. Porque ele não só me via como fonte de dinheiro, ele me via como mentirosa. Passei a noite acordada, sentada na sala, com uma xícara de chá frio nas mãos. A televisão ligada no mudo, só a luz azulada preenchendo o espaço. De madrugada, peguei o celular, abri o WhatsApp. A última mensagem do Rodrigo era de 3 dias atrás. Mãe, vou chegar tarde. Beijo, beijo. Uma palavra tão simples que agora parecia de outro universo. Comecei a digitar. Filho, eu sinto muito. Eu nunca quis. Apaguei. Tentei de novo. Rodrigo, a gente precisa conversar com calma. Apaguei de novo. No final, não mandei nada. Às 6 da manhã, tomei banho. Me vesti, saí de casa. Não ia para as lojas. Ia para um lugar que não visitava há meses. O escritório do Dr. Henrique. Ele me recebeu às 9 em ponto, com aquele jeito formal, mas gentil que advogados antigos têm. Dona Márcia, que surpresa! Sente-se, por favor. Me sentei na poltrona de couro na frente da mesa dele. O escritório cheirava a madeira e livros velhos. Tinha pilhas de processos nas prateleiras, diplomas na parede.
Doutor, eu preciso fazer uma alteração no meu testamento. Ele ergueu as sobrancelhas. Alteração? Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. Não nos mínimos detalhes, mas o suficiente. A invasão de privacidade, a namorada interesseira, as acusações do meu filho. Dr. Henrique ouviu em silêncio, dedos entrelaçados sobre a mesa. Entendo, ele disse quando terminei. E o que a senhora gostaria de mudar? Respirei fundo. Eu quero criar uma condição. Se Rodrigo casar com essa mulher, Larissa, ele perde o direito à herança. O advogado franziu a testa. Dona Márcia, isso é complicado. Juridicamente, seu filho tem direito à legítima, metade dos bens. A senhora pode dispor livremente apenas da outra metade. Então faça isso. A metade disponível vai para uma instituição de caridade. Alguma que ajude viúvas, mulheres que criaram filhos sozinhas. Ele anotou algo num bloco. E se ele não casar com ela? O testamento volta ao original? Pensei por um momento. Não. Mesmo se ele não casar com ela, quero que uma parte vá para a instituição. 20%. Ele vai receber 80%. Mas só se provar que valoriza o que eu construí. Que não foi tudo em vão. Como a senhora define isso? Ele vai ter que trabalhar nas lojas. Aprender o negócio. Por pelo menos 2 anos. Se ele simplesmente vender tudo e gastar o dinheiro, perde o direito. Doutor. Henrique tirou os óculos, limpou com um paninho. Dona Márcia, posso falar com franqueza? Acenei com a cabeça. A senhora está magoada, e com razão. Mas testamentos feitos no calor da emoção costumam ser fonte de arrependimento. Tem certeza que quer fazer isso agora? Tenho. E se ele pedir desculpas? Se vocês se reconciliarem? Então eu volto aqui e altero de novo. Mas agora, doutor, eu preciso de proteção. Dessa mulher, dessa situação, de mim mesma. Ele suspirou. Está bem. Vou redigir. A senhora volta aqui na sexta para assinar com testemunhas. Saí do escritório sentindo algo estranho. Não era alívio. Não era satisfação. Era poder. Um poder pequeno, silencioso, mas real. Pela primeira vez em semanas, eu não estava mais na defensiva. Eu tinha uma carta na manga. Passei o resto do dia na loja do centro, trabalhando mecanicamente. Atendendo clientes, conferindo estoque, assinando notas. Thaís percebeu que algo estava errado. Dona Márcia, a senhora está bem? A senhora não comeu nada. Estou, Thaís, só cansada. À tarde, o celular tocou. Rodrigo. Meu coração disparou. Atendi no 3º toque. Oi, filho. Mãe, a gente precisa se ver. Hoje à noite, na sua casa. A voz dele estava diferente, firme, decidida. Tudo bem. Que horas? 7. E a Larissa vai junto. Meu estômago revirou. Rodrigo. Não é negociável, mãe. A gente vai ter uma conversa. Os 3. E algumas coisas vão ficar muito claras. Ele desligou. Fiquei ali, segurando o celular, sentindo o peso daquelas palavras. Algumas coisas vão ficar muito claras. Voltei para casa às 6. Arrumei a sala, preparei café. Coloquei a mesa da cozinha para 3 pessoas, por hábito. Depois tirei o 3º lugar. Deixei só 2. Eles não mereciam minha hospitalidade. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Rodrigo estava com roupa social. Camisa, calça de alfaiataria, sapato. Larissa ao lado dele, de salto alto, vestido justo, cabelo preso num coque impecável. Os 2 pareciam ter vindo de um tribunal. Talvez estivessem. Entrem. Eles se sentaram no sofá. Eu me sentei na poltrona, de frente para eles. A mesinha de centro nos separava como uma barreira invisível. Rodrigo juntou as mãos, respirou fundo. Mãe, a Larissa e eu conversamos muito nas últimas 2 noites, sobre tudo, e chegamos numa conclusão. Meu corpo inteiro ficou tenso. A gente não quer briga. A gente não quer magoar você. Mas a gente também não vai aceitar ser tratado como criança. Larissa se inclinou para a frente. O que o Rodrigo está tentando dizer, sogra, é que a gente precisa de transparência e de apoio. Apoio, repeti, a palavra amarga na boca. Sim. Rodrigo é seu filho único. Tudo que você tem eventualmente vai ser dele. Então não faz sentido você ficar segurando esse dinheiro agora, quando ele precisa. Quando a gente precisa. Então era isso.
A gente não está pedindo tudo, Rodrigo continuou. Só o suficiente para começar nossa vida juntos do jeito certo. Quanto? Eles se entreolharam. Larissa foi quem respondeu. 200 mil para a entrada de um apartamento, mais 50 mil para o casamento. E uma ajuda mensal de 10 mil até a gente se estabilizar. 2 anos no máximo. Fiz as contas mentalmente. 250 mil de imediato, mais 240 mil em 2 anos. 490 mil reais. Quase metade do que eu tinha guardado. E se eu recusar? Perguntei, voz calma. Rodrigo desviou o olhar. Larissa não. Então a gente vai ter que reconsiderar alguns pontos, sogra. Tipo, nossa relação. A presença da senhora no casamento, o contato da senhora com os futuros netos. Porque se a gente não pode contar com a senhora agora, por que a senhora poderia contar com a gente depois? Chantagem emocional, pura e simples. E meu filho estava ali, sentado, deixando aquela mulher me ameaçar com o afastamento dos netos que nem existiam ainda. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi algo que me partiu por dentro. Ele não era mais meu menino. Era um homem que tinha feito uma escolha. E a escolha não tinha sido eu. Eu preciso pensar, disse, me levantando. Mãe, não tem muito o que pensar. Rodrigo começou. Eu preciso pensar. Minha voz ecoou na sala. Eles ficaram em silêncio. Vocês vão embora agora. E quando eu tiver uma resposta, eu aviso. Larissa abriu a boca para protestar, mas Rodrigo tocou o braço dela. Vamos, amor. Eles saíram. Fechei a porta. Encostei a testa na madeira fria. E pela primeira vez em 40 anos, chorei de verdade. Não de tristeza. De libertação. Porque naquele momento, sentindo a frieza do meu próprio filho, as ameaças veladas da mulher dele, eu entendi algo fundamental. Eu não precisava mais proteger ninguém, só a mim mesma. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há semanas. Não tinha dormido direito, mas às 5 da manhã estava sentada na cozinha com um caderno e uma caneta, fazendo uma lista. Não de coisas para comprar ou tarefas do dia. Uma lista de tudo que eu tinha construído, tudo que eu era. 4 lojas, 23 funcionárias no total, 2 imóveis comerciais alugados, 1.240.000 reais em investimentos, uma casa quitada, 40 anos de trabalho. Olhei para aqueles números, não com orgulho, com respeito. Eu tinha começado do zero, viúva aos 27, sem profissão, com um bebê no colo. E tinha construído um império, pequeno para os padrões de algumas pessoas, mas meu, conquistado com as próprias mãos. E agora queriam que eu entregasse quase R$500 mil para um filho que me chamou de manipuladora e uma mulher que me chamou de avarenta. Não. Às 8 da manhã, liguei para o doutor Henrique. Doutor, é Márcia. Aquele testamento que conversamos, pode adiantar? Eu quero assinar hoje. Hoje? Dona Márcia? Eu ainda estou redigindo. Então termine, por favor. É urgente. Ele hesitou. Está bem. Venha às 3 da tarde. Vou providenciar as testemunhas. Desliguei e liguei para a Thaís. Thaís, preciso de você aqui em casa. Hoje, 10 horas. É importante. Dona Márcia, aconteceu alguma coisa? Vou te explicar pessoalmente. Thaís chegou pontualmente às 10. Trabalhava comigo havia 12 anos. Tinha entrado como auxiliar de costura e hoje era gerente da loja do centro. Conhecia meu negócio melhor que eu mesma em alguns aspectos. E, mais importante, era a única pessoa em quem eu confiava de verdade. Ela se sentou à mesa da cozinha. Preparei café, servi um pedaço de bolo. Normal, como se fosse uma visita de rotina. Mas minha mão tremia ao segurar a xícara. Dona Márcia, a senhora está me assustando. Contei tudo. Do começo, a descoberta dos extratos bancários, as acusações, a chantagem emocional de ontem à noite. Thaís ouviu em silêncio, os olhos arregalando a cada revelação. Ai, meu Deus, ela sussurrou quando terminei. Isso não é possível. O Rodrigo sempre foi tão educado, tão respeitoso. Ele mudou. Ou talvez eu nunca tenha realmente o conhecido. E agora? O que a senhora vai fazer? Vou me proteger. Alterei meu testamento.
Se ele casar com essa mulher, perde parte da herança. Se ele simplesmente vender as lojas e torrar tudo, também perde. Mas preciso de algo mais. Mas como? Respirei fundo. Quero que você seja minha sócia. 20% das 4 lojas, no papel, registrado, oficial. Thaís ficou pálida. Dona Márcia, eu não posso aceitar isso. Pode. E vai. Pelo seguinte motivo. Se acontecer alguma coisa comigo, você garante que as lojas continuem funcionando. Você conhece fornecedores, clientes, funcionárias. Você é o negócio tanto quanto eu. E se o Rodrigo tentar vender tudo de uma vez, você tem poder de veto como sócia. Pelo menos as lojas vão ter uma chance de sobreviver. Mas 20%? É pouco pelo que você representa. Thaís, você foi mais leal a mim nos últimos 12 anos do que meu próprio filho nos últimos 12 dias. Ela limpou uma lágrima que escapou. Eu não sei o que dizer. Diga sim, e venha comigo ao advogado hoje às 3. A gente vai assinar os papéis. Ela apertou minha mão por cima da mesa. Sim, eu vou. E Dona Márcia, a senhora não está sozinha. Aquelas palavras me quebraram de um jeito diferente. Um jeito bom. Às 3 em ponto, estava no escritório do Dr. Henrique com a Thaís ao meu lado. Ele tinha preparado 2 documentos. O primeiro era o testamento alterado. Li cada linha, 2 vezes. Estava tudo como eu pedi. Metade legítima para o Rodrigo, respeitando a lei. A outra metade dividida. 30% para instituições de apoio a viúvas e mães solo, 20% em cláusula condicional. Só seria dele se ele trabalhasse nas lojas por 2 anos e não as vendesse. O segundo documento era o contrato de sociedade. Thaís ficaria com 20% das 4 lojas. Valor estimado, R$ 240 mil de participação. Assinamos. 2 testemunhas presenciaram. Tudo registrado, carimbado, oficial. Quando saí do escritório, às 5 da tarde, senti que tinha acabado de erguer uma parede de proteção ao meu redor. Agora faltava a parte mais difícil, o confronto. Mandei uma mensagem no grupo de WhatsApp que existia entre mim e Rodrigo. Tinha criado um no ano passado para facilitar a comunicação. Ele tinha adicionado a Larissa há 2 semanas. Preciso falar com vocês 2. Amanhã, sábado, 10 horas da manhã, aqui em casa. É sobre a decisão que pediram. A resposta veio 3 minutos depois. Do Rodrigo. Está bem, mãe. A gente vai estar aí. Da Larissa. Finalmente. O emoji de palmas me deu ânsia. Passei o resto da sexta e a manhã de sábado me preparando. Não emocionalmente. Emocionalmente eu estava destruída, mas praticamente. Imprimi cópias do testamento novo. Separei os extratos bancários que eles tinham visto. Peguei fotos antigas, eu e Rodrigo, ao longo dos anos. Prova física do que eu tinha sido para ele. Às 10 horas, a campainha tocou. Abri a porta. Eles estavam de mãos dadas. Rodrigo com uma camisa polo azul, Larissa com um vestido florido, maquiagem impecável, sorriso confiante. Bom dia, mãe! O tom dele era animado, esperançoso. Entrem, sentem. Eles se acomodaram no sofá. Eu me sentei na poltrona de frente. A mesinha de centro estava coberta com uma toalha. Embaixo, os documentos que eu tinha separado. Então, mãe, Rodrigo começou, inclinando-se para a frente. Você pensou no que a gente conversou? Pensei. Larissa sorriu. E eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês antes de dar minha resposta. Puxei a toalha. Os papéis ficaram expostos. Rodrigo franziu a testa. O que é isso? Isso, eu disse pegando a primeira pilha. São fotos, de você, Rodrigo, desde bebê até agora. Comecei a passar as fotos, uma por uma, narrando. Aqui, você com 6 meses. Eu tinha acabado de conseguir o emprego de auxiliar de cozinha. Ganhava R$ 600 por mês. Essa roupinha que você está usando, eu comprei no brechó por R$ 3. Mãe, por que você está... Aqui, você com 4 anos, primeiro dia de creche. Eu precisava trabalhar, mas a creche pública só tinha vaga para o ano seguinte. Paguei a dona Célia R$ 300 por mês, metade do meu salário, para cuidar de você. Larissa revirou os olhos. A gente já sabe que você sofreu. Aqui, eu continuei, ignorando ela. Você com 10 anos, festa de aniversário. Eu fiz o bolo.
Os salgadinhos, os docinhos, tudo sozinha, de madrugada, depois de trabalhar 12 horas. 15 crianças vieram. Você lembra? Rodrigo olhou para a foto. Vi algo passar pelo rosto dele. Nostalgia. Ou culpa. Aqui, você com 19. Formatura do ensino médio. Eu paguei o cursinho. R$ 1.200 por mês durante 1 ano. Eu tirei esse dinheiro fazendo concertos de roupa aos domingos. Mãe, e aqui eu peguei a última foto. Você com 24. Formatura da engenharia. Eu estava na plateia, naquela roupa azul que você disse que ficava bonita em mim. Você lembra o que disse quando pegou o diploma? Ele ficou em silêncio. Você disse: essa conquista é nossa, mãe. Eu não teria conseguido sem você. Coloquei a foto na mesa. Devagar. Agora, eu disse, pegando a segunda pilha de papéis. Essas são cópias dos meus extratos bancários, dos últimos 6 meses. Larissa se animou. A gente já viu. Eu sei. Vocês invadiram meu quarto e mexeram nas minhas coisas. Mas tem umas linhas aqui que talvez vocês não tenham prestado atenção. Apontei para uma sequência de débitos. Aqui, março, abril, maio. R$ 600 todo mês para a dona Célia. Ela está com 83 anos, viúva, mora num asilo. Eu pago a mensalidade dela. Rodrigo piscou, confuso. A dona Célia? A vizinha? A vizinha que cuidou de você por 3 anos quando eu não tinha ninguém. Ela nunca me cobrou mais do que R$ 300, mesmo quando precisava desesperadamente de dinheiro. Então agora eu cuido dela. Isso é lindo, sogra, mas... Aqui, eu continuei, apontando para outro débito. R$ 1.000 por mês para a Associação de Apoio a Viúvas de Santo André. Eu dou desde 2018. Muito nobre, Larissa disse, entediada. Mas a gente não veio aqui para... E aqui, eu falei mais alto, apontando para a última linha que tinha marcado com caneta vermelha. R$ 50.000. Débito de março deste ano. Sabe o que é isso? Silêncio. É o dinheiro que eu investi na reforma da loja do bairro São Jorge. Telhado novo, piso novo, fachada nova. Porque se eu não reformasse, ia perder o alvará. E se eu perdesse o alvará, 5 funcionárias ficariam desempregadas. Coloquei os extratos sobre a mesa. Tudo que eu tenho não é só meu, Rodrigo. 23 pessoas dependem de mim. Famílias inteiras. E eu não vou arriscar a segurança delas para financiar apartamento de luxo e casamento de R$ 50.000. Rodrigo estava pálido. Mãe, a gente não sabia... Vocês não sabiam porque não perguntaram. Vocês viram números numa conta bancária e acharam que era dinheiro sobrando. Mas não é. É responsabilidade. Larissa cruzou os braços. Olha, isso tudo é muito emocionante. Mas vamos ser práticos. Você tem mais de 1 milhão guardado. Não me diga que não pode tirar 500 mil sem quebrar o negócio. Posso. Tecnicamente posso. Mas não vou. Por quê? Ela se inclinou para a frente, agressiva. Porque você é egoísta? Porque quer ver seu filho sofrer? Não. Porque vocês não merecem. A sala ficou em silêncio. Rodrigo engoliu seco. Como é? Peguei a terceira pilha de papéis. A mais importante. Esse é o meu testamento, o novo, assinado ontem. Larissa tentou pegar. Eu puxei de volta. Vou ler para vocês. Li cada linha. Devagar, deixando cada palavra pesar. A metade legítima garantida por lei. Os 20% condicionais. Os 30% para caridade. A cláusula sobre casamento. A cláusula sobre vender as lojas. Quando terminei, o rosto da Larissa estava vermelho. Você não pode fazer isso. É manipulação. É chantagem. Não, é proteção. Eu posso dispor de metade dos meus bens como eu quiser. E é exatamente o que eu fiz. Rodrigo, ela virou para ele, histérica. Você vai deixar sua mãe fazer isso com você? Ela está te deserdando. Não estou, eu disse calmamente. Estou garantindo que se ele realmente valorizar o que eu construí, ele vai ter 80% de tudo. Mas se ele só quiser pegar o dinheiro e torrar com você, ele vai ter apenas a legítima. Rodrigo passou a mão no rosto. Mãe, você está fazendo isso por causa da Larissa. Você está me punindo por estar com ela. Estou te protegendo dela. Protegendo? Larissa gritou, levantando do sofá.
Você é uma velha amargurada que não aceita que seu filho cresceu. Você quer ele preso aqui nessa casa horrível para sempre. Saia da minha casa. Eu vou sair e vou levar o Rodrigo comigo, e você vai morrer sozinha nessa pocilga com seu dinheiro e suas lojinhas ridículas. Larissa! Rodrigo levantou também, segurando o braço dela. Para! Não vou parar. Essa mulher é tóxica. Ela te manipulou a vida inteira e agora está usando dinheiro para te controlar. Eu me levantei, calmamente. Olhei para ela nos olhos. Eu criei meu filho sozinha. Trabalhei 3 empregos. Dormi 4 horas por noite durante anos. Paguei escola, cursinho, faculdade. Dei amor, comida, teto. E nunca, nunca pedi nada em troca. Mas você aparece aqui, invade minha privacidade, mexe nos meus documentos, me xinga na minha própria casa e ainda tem coragem de me chamar de manipuladora? Minha voz estava firme, fria, mais forte do que eu imaginava que pudesse ser. Você não quer um marido, você quer uma conta bancária com pernas. E meu filho, ele é melhor que isso, ou pelo menos era antes de você. Larissa abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nada saiu. Rodrigo, eu disse virando para ele, você tem uma escolha. Você pode continuar com essa mulher, casar, ter seu dinheiro de herança garantido por lei. 50% de tudo. Mas o resto? O resto você vai ver ir para pessoas que realmente precisam. Ou você pode repensar suas prioridades, repensar o que importa, e talvez, só talvez, a gente consiga reconstruir o que quebrou. Ele estava com os olhos marejados. Mãe, eu não quero o dinheiro. Eu nunca quis. Eu só queria que você confiasse em mim. Eu confiei. Durante 31 anos. Até você deixar essa mulher entrar no meu quarto e revirar minhas coisas. Até você deixar ela me xingar. Até você vir aqui me fazer chantagem emocional com netos que nem existem. Eu não fiz chantagem. Você ficou sentado enquanto ela fez. É a mesma coisa. Larissa puxou o braço dele. Rodrigo, vamos embora. Agora. Sua mãe deixou bem claro o que ela pensa de mim. De nós. Ele olhou para mim. Depois para ela. Depois para as fotos espalhadas na mesa. Larissa, acho melhor você ir. Eu preciso conversar com minha mãe. Sozinho. O quê? Por favor, vai pro carro. Eu já vou. Rodrigo, se você ficar aqui, se você deixar ela te manipular de novo... Larissa, vai para o carro. Ela me fuzilou com o olhar. Depois, pegou a bolsa, virou de costas e saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado, doloroso. Rodrigo se sentou de novo no sofá. Enterrou o rosto nas mãos. Eu estraguei tudo, não foi? Sentei na poltrona. Cansada, velha, mas inteira. Você fez escolhas, filho. Escolhas ruins. Mas ainda há tempo. Tempo para quê? Você já mudou o testamento. Você já decidiu que eu não mereço. Decidi que você precisa provar que merece. Assim como eu provei. Trabalhando, construindo, valorizando. Ele levantou o rosto. Estava chorando. Eu amo ela, mãe. Eu sei. Mas ela não te ama. Ela ama o que você pode dar para ela. Você não a conhece. Eu conheço o suficiente. Rodrigo, quando um homem ama uma mulher, ele a apresenta para a família com orgulho. Ele não deixa ela desrespeitar quem ele ama. Ele protege. E o que você fez? Você deixou ela me xingar, me humilhar, me invadir. Ele abaixou a cabeça. Você tem razão. Não esperei ele dizer isso. Eu tenho sido um filho de merda. Rodrigo. Não, mãe, é verdade. Desde que ela apareceu, eu esqueci quem eu era. Quem você era. Eu só via o que ela queria que eu visse. Ele se levantou. Caminhou até a janela, olhando para fora. Eu não sei se consigo terminar com ela. Eu não estou pedindo para você terminar. Estou pedindo para você acordar. Ele ficou ali, parado, em silêncio, por longos minutos. Depois, virou para mim. Eu preciso de tempo, para pensar, para entender o que eu quero de verdade. Tudo bem. Mas, mãe, eu sinto muito, por tudo, pelas coisas que eu disse, pelas coisas que eu deixei ela dizer. Eu sei. Ele veio até mim, ajoelhou na frente da poltrona, pegou minhas mãos. Eu te amo, mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer coisa. Apertei as mãos dele.
Então me mostra isso, com atitudes, não com palavras. Ele beijou minhas mãos, levantou e saiu. Fiquei sozinha na sala, rodeada de papéis, fotos, memórias. E pela primeira vez em semanas, respirei aliviada, porque eu tinha vencido, não a guerra, mas uma batalha importante. Os 3 dias seguintes foram de silêncio. Rodrigo não ligou. Não mandou mensagem. Eu também não procurei. Tinha dito o que precisava dizer. Agora era com ele. Continuei minha rotina. Acordava às 6, visitava as lojas, resolvia problemas, voltava para casa à noite. A casa vazia não me incomodava tanto quanto eu imaginei que incomodaria. Ou talvez eu estivesse apenas acostumada demais a lidar com solidão. Na quarta-feira, Thaís me ligou, 12h. Dona Márcia, tem um homem aqui na loja do centro perguntando por você. Disse que é advogado. O meu estômago apertou. Advogado? Não é o doutor Henrique? Não, outro. Ele disse que representa a Larissa Mendes. Senti um gelo descer pela espinha. Mando ele embora? Não. Diz para ele me esperar. Chego em 15 minutos. Quando entrei na loja, o homem estava sentado na área de atendimento, de terno cinza, pasta de couro no colo. Devia ter uns 40 anos, cabelo gomado para trás, expressão profissional. Senhora Márcia da Silva? Sou eu. Ele se levantou, estendeu um cartão. Doutor Fábio Loureiro, Advocacia, Cível e Família. A senhora pode me conceder alguns minutos? Levei ele para o pequeno escritório nos fundos da loja. Fechei a porta. Sentamos um de frente para o outro. Fui contratado pela senhorita Larissa Mendes para tratar de uma questão delicada envolvendo a senhora e seu filho, Rodrigo. Que questão? Ele abriu a pasta, tirou um documento. A minha cliente alega que a senhora tem exercido coerção psicológica sobre seu filho, ameaçando deserdá-lo caso ele mantenha o relacionamento com ela. Além disso, alega que a senhora invadiu a privacidade do casal e fez acusações infundadas de caráter difamatório. Tive vontade de rir, mas mantive a expressão séria. E o que exatamente a sua cliente quer? Um pedido de retratação pública e a revogação das cláusulas restritivas do testamento que condicionam a herança ao término do relacionamento. Entendo. Posso ver esse documento? Ele passou o papel. Li cada linha. Era uma notificação extrajudicial, cheia de juridiquês, basicamente dizendo que se eu não fizesse o que a Larissa queria, ela entraria com processo por danos morais. Devolvi o papel. Doutor Fábio, vou ser bem clara. Primeiro, eu não ameacei meu filho, eu alterei meu testamento como é meu direito. Segundo, quem invadiu privacidade foi a sua cliente, que entrou no meu quarto sem permissão e mexeu nos meus documentos pessoais. Eu tenho testemunhas disso, meu próprio filho. Terceiro, eu não fiz acusações infundadas. Eu apenas defendi minha propriedade e minha dignidade. Ele ajeitou os óculos. A senhora tem advogado? Tenho. Dr. Henrique Lopes. Pode entrar em contato com ele. A senhora está ciente de que processos de dano moral podem ser muito desgastantes? Estou. E também estou ciente de que sua cliente não tem caso nenhum. Mas se ela quiser gastar dinheiro com advogado, o problema é dela. Ele fechou a pasta, levantou. Muito bem, vou reportar a minha cliente, mas fica registrado aqui que houve tentativa de conciliação. Registre o que quiser. Quando ele saiu, senti minhas mãos tremendo. Não de medo, de indignação. Aquela mulher realmente tinha ido tão longe. Tinha contratado advogado para me intimidar. Liguei para o Dr. Henrique e relatei tudo. Ele ouviu calmamente. Dona Márcia, isso é blefe. Ela não tem base legal para nada. Deixa comigo. Se ela entrar com alguma coisa, a gente responde. Obrigada, doutor. E Dona Márcia, fique tranquila. A senhora não fez nada errado. Aquelas palavras me acalmaram. Na sexta-feira, Rodrigo finalmente apareceu. Eram 7 da noite. Eu estava preparando o jantar, só para mim, um macarrão simples, quando ouvi a chave girando na fechadura. Ele ainda tinha a chave de casa. Entrou devagar, como se estivesse invadindo um território inimigo. Oi, mãe. Oi, filho. Ele estava com uma cara péssima. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada.
Pode conversar? Pode. Senta. Quer jantar? Não, obrigado. Sentamos à mesa da cozinha. Desliguei o fogo, deixei o macarrão de lado. Aquele momento era mais importante que comida. Ele ficou mexendo nas mãos por um tempo, procurando palavras. A Larissa terminou comigo. Não senti alegria, nem satisfação. Só uma tristeza pesada. O que aconteceu? Depois daquele dia aqui, a gente brigou feio. Ela disse que se eu não te processasse, se eu não exigisse meus direitos, ela ia terminar. Que eu era um frouxo, um Maria vai com as outras. Ele engoliu seco. Eu disse que não ia processar minha mãe, que o dinheiro não valia nossa relação. E ela me chamou de idiota. Disse que eu era patético, que tinha perdido tempo comigo. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Mãe, ela nem chorou. Nem fingiu que estava triste. Ela só saiu, pegou as coisas que tinha no apartamento dela e saiu. Sinto muito, filho. Você não sente. Sinto sim, não por ela ter ido, mas por você estar sofrendo. Ele olhou para mim. Você tentou me avisar, e eu não escutei. Às vezes, a gente precisa cair para aprender. Eu fui tão burro, mãe. Tão burro. Ela me manipulou desde o começo. Tudo que ela fazia era calcular. O jeito que ela falava de você, o jeito que ela me convencia de que eu merecia mais, tudo era manipulação. E eu caí. Você se apaixonou. Não é crime. Mas eu te magoei. Eu deixei ela te xingar, te humilhar. Eu fiquei do lado dela quando deveria ter ficado do seu. Respirei fundo. Rodrigo, eu também cometi erros. Eu devia ter sido mais aberta com você sobre minha vida, sobre o dinheiro. Eu criei essa situação. Não. Você tinha direito de guardar suas coisas. Eu invadi sua privacidade. Deixei ela invadir. Isso foi errado. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Peguei. Mãe, eu quero consertar. Não pelo dinheiro. Pelo que a gente tinha. Pela nossa relação. Você acha que dá? Apertei a mão dele. Filho, você é tudo que eu tenho. Claro que dá. Mas vai levar tempo. A confiança, ela se constrói devagar. Eu vou fazer o que for preciso. Então me mostra. Não com palavras, com ações. Ele acenou com a cabeça. Posso voltar a morar aqui? Enquanto eu me organizo? Pode, mas com uma condição. Qual? Você vai trabalhar comigo, nas lojas, aprender o negócio, de verdade. Não estou pedindo para sempre, mas pelo menos por uns meses, para você entender o que eu construí, para você valorizar. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso fraco, mas genuíno. Eu adoraria, mãe. Naquela noite, jantamos juntos. Macarrão simples, com molho de tomate e queijo ralado. Nada especial. Mas foi a melhor refeição que tive em semanas. Nos meses seguintes, Rodrigo cumpriu a palavra. Todo dia, às 8 da manhã, ele chegava na loja do centro. Thaís o colocou para trabalhar de verdade, não como o filho da patroa, mas como funcionário. Ele aprendeu a conferir estoque, a negociar com fornecedores, a atender clientes, a fazer planilhas de custos. No começo, ele odiava. Reclamava que as costas doíam, que os pés latejavam, que era trabalho repetitivo. Mas continuou. E aos poucos começou a entender. Uma tarde, 3 meses depois de ter começado, ele chegou em casa empolgado. Mãe, a gente fechou um contrato grande hoje. Uma rede de clínicas veterinárias, 300 jalecos, é o maior pedido do mês. Eu estava fazendo café. Virei sorrindo. Foi você quem fechou? Foi. Eu e a Thaís. Ela me ensinou a argumentar sobre prazo e qualidade. Funcionou. Vi o orgulho nos olhos dele. O mesmo orgulho que eu sentia quando fechava um contrato difícil. Estou orgulhosa de você, filho. Ele veio até mim, me abraçou apertado. Obrigado por me dar essa chance, mãe. Eu não sabia o quanto era difícil, o quanto você ralou. Agora sabe. Naquela noite, enquanto ele tomava banho cantando no chuveiro, algo que não fazia desde adolescente, eu sentei na sala e peguei o envelope pardo do guarda-roupa. Olhei para o testamento. Peguei uma caneta e escrevi na margem: rever em dezembro. Em setembro, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Dona Márcia, aqui é a Silvia, mãe da Larissa.
A senhora pode conversar? Fiquei olhando para a mensagem por 1 minuto inteiro antes de responder. Posso. Ela ligou 2 minutos depois. Dona Márcia, eu sei que a gente não se conhece direito, e eu sei que minha filha causou problemas. Mas eu precisava te ligar, para te pedir desculpas. Não esperava isso. Desculpas? Eu criei a Larissa mimada, com tudo fácil. Ela nunca teve que trabalhar de verdade, nunca teve que lutar. E quando ela viu que o Rodrigo tinha uma mãe com dinheiro, ela viu oportunidade, não amor. Silvia respirou fundo do outro lado da linha. A senhora fez a coisa certa, protegendo seu filho, protegendo o que construiu. Eu devia ter ensinado minha filha a valorizar as pessoas, não o dinheiro delas. Como ela está? Noiva de novo, de um empresário de 60 anos, divorciado, 2 filhos, fortuna. Ela vai casar em novembro. Não senti nada, nem raiva nem satisfação, só uma confirmação de que eu tinha lido aquela mulher direito desde o começo. Espero que ela seja feliz, eu disse. E era verdade, não porque eu gostasse dela, mas porque eu não queria carregar rancor. Obrigada por atender, Dona Márcia. E cuida bem do Rodrigo. Ele é um bom rapaz. Vou cuidar. Desligamos. Em dezembro, 6 meses depois de tudo ter explodido, estava sentada no escritório do Dr. Henrique de novo. Doutor, quero fazer mais uma alteração no testamento. Qual, Dona Márcia? Quero tirar as cláusulas restritivas. Rodrigo provou que merece. Ele trabalhou, aprendeu, valorizou. Quero que ele receba 80% de tudo, sem condições. Dr. Henrique sorriu. É um prazer fazer esse tipo de alteração. E os outros 20% continuam para a caridade. Quero fundar um instituto com esse dinheiro, para ajudar mulheres empreendedoras. Viúvas, mães solo, mulheres que precisam começar do zero. Perfeito. Vou preparar os documentos. Na véspera de Natal, Rodrigo me deu um presente. Era uma caixa pequena, embrulhada em papel vermelho com laço dourado. Abre, mãe! Dentro tinha um porta-retrato de prata. E dentro do porta-retrato, uma foto nossa, tirada naquele Natal, de manhã, na sala. Eu e ele, abraçados, sorrindo. Eu pedi para a Thaís tirar, ele explicou, porque eu queria registrar. O momento em que a gente recomeçou de verdade. Meus olhos encheram de lágrimas. É lindo, filho. Tem algo escrito atrás. Virei o porta-retrato. Na parte de trás, com letra caprichada dele. Para a mulher mais forte que eu conheço. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Te amo, mãe. Rodrigo. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, abraçada com meu filho, sentindo que finalmente, depois de meses de dor e briga e reconstrução, a gente tinha voltado. Não para o que éramos antes, para algo melhor. Algo construído em verdade. Naquela noite, enquanto a gente assistia filme juntos na sala, uma comédia boba que nos fez rir até doer a barriga, eu olhei para o porta-retrato na estante e pensei, valeu a pena. Cada lágrima, cada confronto, cada palavra difícil, porque no final eu não tinha apenas protegido meu patrimônio, eu tinha protegido meu filho e ensinado a ele o que realmente importa. Tem gente que diz que família é tudo, que sangue é mais forte que água, que mãe aguenta tudo pelos filhos. Eu passei 67 anos acreditando nisso, e não estava totalmente errada, mas também não estava totalmente certa, porque existe uma linha, fina, quase invisível, entre amor e anulação, entre cuidar e se perder, entre dar e ser consumida. Hoje, sentada aqui na minha casa, a mesma casa pequena que Larissa chamou de pocilga, eu olho ao redor e vejo diferente. Vejo os armários que meu marido fez com as próprias mãos. Vejo as marcas de altura do Rodrigo na parede da cozinha que nunca pintei por cima. Vejo as plantas da varanda que cuido todo domingo de manhã. Não é uma mansão. Nunca foi. Mas é minha. Conquistada com suor, lágrimas e uma teimosia que aprendi quando tinha 27 anos e o mundo desabou. Se você está me ouvindo agora e se identifica com alguma parte dessa história, quero que você entenda algumas coisas. Coisas que eu levei tempo demais para aprender. Primeiro, você não precisa contar tudo para todo mundo. Privacidade não é mentira. Guardar seus segredos, seu dinheiro,
suas conquistas, isso não te faz egoísta. Isso te faz prudente. Eu aprendi da pior maneira que nem todo mundo merece saber dos nossos tesouros. Alguns vão ver oportunidade onde deviam ver respeito. Segundo, amor verdadeiro não vem com chantagem. Se alguém te ameaça com distância, com corte de relação, com afastamento de netos que nem nasceram, essa pessoa não te ama. Essa pessoa te usa. E filho, marido, esposa, nora, genro, não importa o título. Se a moeda de troca é emocional, o negócio é podre. Terceiro, você pode amar alguém e ainda assim dizer não. Eu amo meu filho mais do que qualquer coisa nesse mundo. Daria minha vida por ele sem pensar 2 vezes. Mas não dou meu dinheiro sem pensar, porque dinheiro é trabalho solidificado. São horas de vida, renúncias, escolhas difíceis. E ninguém tem direito de exigir sua vida só porque compartilha seu sangue. Quarto, e talvez o mais importante, nunca é tarde para colocar limites. Eu tinha 67 anos quando finalmente disse chega. Quando olhei para o meu único filho e disse não. E o céu não desabou, meu coração não parou, eu não morri de culpa, eu respirei. E sabe o que aconteceu? Ele cresceu. Doeu, demorou, mas ele cresceu. Hoje, Rodrigo trabalha comigo 3 vezes por semana. Ainda mantém o emprego dele como engenheiro, mas está aprendendo o negócio. Não porque eu forcei, porque ele quer. Porque descobriu que aquilo que eu construí tem valor. Não só financeiro, tem história. Tem dignidade, tem luta. A gente janta junto aos domingos, conversa sobre tudo, trabalho, planos, até sobre a Larissa às vezes. Ele fala dela sem rancor, com a clareza de quem acordou de um sonho ruim. E eu escuto, porque mãe não é só aquela que protege, é também aquela que deixa o filho cair, levantar e aprender. Meu testamento continua no guarda-roupa, embaixo dos lençóis. Mas agora com as cláusulas de proteção removidas, porque elas cumpriram o papel, não de punir, de ensinar. Se um dia eu não estiver mais aqui, Rodrigo vai herdar 80% de tudo que construí. E eu confio que ele vai cuidar bem. Vai manter as lojas funcionando, vai cuidar das funcionárias, vai honrar a memória do pai dele que fez aqueles armários. Os outros 20% vão ajudar outras mulheres. Outras Márcias que ficaram viúvas cedo demais, que precisam começar do zero, que acham que não conseguem. Porque eu consegui. E se eu consegui, elas também conseguem. Então, se você chegou até aqui, até o final dessa história toda, leva isso contigo. Sua vida é sua. Seu trabalho é seu. Seu valor não se mede pelo quanto você dá, mas pelo quanto você se respeita. E se alguém tentar te fazer sentir culpa por ter limites, por dizer não, por proteger o que é seu, essa pessoa não merece seu tempo. Porque no final, quando o pó baixar e os gritos cessarem, só uma coisa vai importar. Você conseguiu olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali? Eu consigo. E isso, aprendi, vale mais do que qualquer herança.